Bom dia, minha gente. Iniciando mais uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária. E hoje o nosso devocional tá fantástico. Por quê? Porque o título do nosso devocional hoje é Vencendo o Medo. Quantas vezes nós ficamos paralisados por causa do medo? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas por causa do medo? Quantas vezes perdemos coisas por causa do medo? E pois Deus não te deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Ele te deu. E como nós vamos enfrentar esse medo? Com a palavra do Senhor, sabendo o que Ele nos diz. Hoje a reflexão é lá em 1 Samuel 17, né? Eu sei que quantas vezes já bateu medo na sua vida e você não conseguiu fazer o que precisava fazer, né? Então hoje é essa reflexão e que hoje lance fora todo o medo que está aí sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre a sua saúde, porque Deus não te deu esse espírito de covardia. Levanta e vai fazer o que precisa ser feito, porque quem luta e quem dá vitória para nós é o Senhor dos Exércitos. E a gente precisa, qual é a arma que a gente vai utilizar? A confiança, obediência. A gente precisa confiar no Deus que está conosco, porque muitos aí estão confiando nos deuses deles. Assim como Golias amaldiçoou Davi, né? Diz bem aqui, ó, ele amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E por que que a gente fica tão parada? Por que que a gente fica tão abestalhada diante de algumas situações, diante de alguns problemas, achando que esse problema é maior do que o nosso Deus? Gente, nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nenhum. Então, qual é o gigante que você vai enfrentar hoje? Qual é o gigante que você vai derrubar com o Senhor dos Exércitos? Que você vai entregar nas mãos do Senhor e Ele vai te dar a vitória. Porque a palavra de Deus diz que todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Confia na palavra dele, porque na batalha, como eu falei, hoje a leitura, como é grande, eu vou fazer só comentário, né? E você pode aí refletir, ver o que o Espírito Santo vai falar com você, porque ele já falou muito nessa leitura comigo. É em 1 Samuel 17, que é a batalha, né, de Davi e Golias. Então, é uma batalha onde a gente aprende a confiar no Senhor, porque Davi mesmo falou para ele que você vem contra mim com espada, lança e dardo. Porém, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem me desafiou. Então a gente não está lutando contra as pessoas, a gente não está lutando contra espada, a gente não está lutando contra lança, contra dardos, não. A gente está indo contra as pessoas ou as situações ou o gigante que você tem hoje aí, em nome do Senhor. E é isso que a gente tem que saber. É em nome do Senhor. Então, leia essa história aqui, né, de Davi e Golias, que você vai criar força, vai confiar, você vai entregar, porque quem te dá a vitória é o Senhor. Quem concede a vitória a nós é o Senhor. Então não é pela nossa força, não é às vezes pela nossa estratégia,
né? Não é pela, às vezes, os instrumentos que eu tenho. Não, é pelo que ele vai falar e ele vai guerrear com você. Amém? Então vamos lá, ó, ler o nosso devocional de hoje. Então o título é Vencendo o Medo. Em momentos de incerteza, o medo bate à porta. Muitas vezes nós nos deixamos dominar por ele. E muitas vezes mesmo. Quantas vezes você se deixou dominar pelo medo? Quantas vezes eu me deixei dominar pelo medo? Quantas vezes, gente? Eu acho que quase todo dia o medo quer bater na porta da gente. Como se fosse uma jaqueta, né? Muitas vezes nós nos deixamos dominar por ele como se fosse uma jaqueta ou um cobertor que nos protege. No entanto, Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de coragem, de amor e de equilíbrio. O medo é uma estratégia do inimigo para nos paralisar e nos impedir de ousar e alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Para vencer o medo, precisamos nos lembrar de pequenas batalhas que já vencemos, assim como Davi fez ao enfrentar Golias, né? Ele lá lembrou que ele já tinha enfrentado um leão, que ele já tinha enfrentado um urso, e que as pequenas batalhas, pequenas coisas que ele tinha feito, tinha levado ele ali naquele momento de vencer aquele gigante maior. Faça uma lista das suas vitórias passadas e veja como Deus já o fortaleceu. É verdade. Isso o ajudará a vencer o medo que tenta impedi-lo de avançar. O medo muitas vezes se disfarça de segurança, convencendo-nos de que é mais fácil não arriscar, não ousar e não avançar. E a gente não vive o que Deus quer para a vida da gente. Quando a gente tem esse medo, quando a gente não avança, né? Quando a gente não ousa. Mas lembre-se, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele usa o medo para roubar a nossa coragem. Quando você escreve as suas vitórias, você quebra o poder do medo. Porque ele não pode mais se alojar na sua mente. Você já venceu antes e vencerá novamente. Porque o medo não pode mais paralisá-lo. Se você já venceu pequenas batalhas como Davi, é hora de vestir a jaqueta da coragem e despedir o medo. Hoje é o dia de declarar guerra contra ele, sabendo que Deus lhe deu o poder de governar sobre todas as suas emoções e sobre as situações ao seu redor. Por quê? Porque Deus deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Você tem o poder de governar suas emoções, porque Ele te deu esse equilíbrio. Você foi feito para ousar, para dominar e para vencer. Pois em Cristo você é mais que vencedora. Amém? Então vamos orar? A frase hoje é: com fé em Deus, nenhuma batalha é grande demais e nenhum gigante é invencível. Olha só que força, que palavra maravilhosa para a gente começar a nossa semana. Você é invencível em Deus. Não existe batalha que você não possa ser vitoriosa em Cristo. Tenha certeza disso. Amém? Então vamos orar? Senhor, eu lhe entrego todo o medo que me paralisa. Que eu me lembre de cada vitória que já me deu. Para que eu possa enfrentar as incertezas com coragem, sabendo que o Senhor está comigo. Amém, amém, amém. Use a arma da confiança hoje. Confie, lembre das suas vitórias, como ele diz. Lembre-se das suas vitórias, das suas pequenas vitórias já. E todo dia nós temos uma vitória. Tenho certeza disso. Todos os dias nós ganhamos algo. Sabe, a gente venceu algo, a gente venceu esse dia, a gente venceu as situações, a gente venceu o medo, a gente venceu a procrastinação, a gente venceu essa questão de
nos paralisar sempre por ver as situações, os problemas, achando que os problemas e as situações são maiores do que nós. Deus não vai dar nada pra gente resolver que a gente não possa resolver. Mas você precisa ir aos pés dele para ele poder te dar a resposta, para ele te dar a vitória. E a gente está tentando resolver pelas nossas forças, do nosso jeito. E todas as vezes que a gente fizer do nosso jeito, do nosso ego, de fazer tudo do jeito que a gente quer, a vitória não vai vir. Então, se lança aos pés de Jesus, se lança aos pés de adorá-lo hoje, no dia de hoje, porque eu sei que a adoração quebra muita coisa. Ela vai quebrar o medo também na sua vida. Porque adorá-lo é isso que ele quer adoradores. Ele está procurando adoradores. Pare de adorar o seu problema e comece a adorar o Deus dos exércitos, porque é ele que vai te dar a vitória. Amém? Então, um beijo para vocês e até amanhã. Isso mesmo, socorro. Não deixa o medo te vencer. Você é uma serva do Senhor. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre com um sorriso no rosto. Eu lembro de você, é isso. Entendeu? Então, assim, não tenha medo. Essa palavra, se foi para você, agarre, vá lá ler 1 Samuel 17. Que o Senhor está contigo e sempre esteve. Veja as batalhas e as vitórias que você já conquistou. Amém? Então é isso. Um beijo para vocês e até amanhã, minha amiga. Beijo.